Está no ar mais um episódio do podcast Bora Rampar. E hoje um podcast muito especial, né? Eu tô aqui com a camisa do Deixa Circular, a nossa startup do Sistema Integrado de Gestão mais completo do Brasil. E hoje a gente tem uma convidada que é especialista na área, mentora de vários brechós, e a gente fica muito feliz de recebê-la aqui. Eu tô com ela, Natália Adachi. Apresente-se para o nosso público. Bom dia! Gente, estou muito feliz porque a Dani trouxe o sol para São Paulo. Olha aí. Esse é o nosso terceiro podcast juntas. Quero agradecer a parceria. É o terceiro evento que a gente está fazendo em colaboração. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Nath, sou fundadora da Guru de Brechó, que é um hub para brechós. Nós trabalhamos com todo o ecossistema de brechós. Dentro da Guru de Brechó, nós temos a parte de educação, concursos, mentoria, palestra, treinamento. Tem a parte também de agência de marketing, então criação de loja virtual, anúncios, tráfego pago, criação de conteúdo para brechós. E agora, mais recente, a gente lançou o nosso site, que é um portal de conteúdo sobre second hand, para falar do mercado brasileiro, do mercado internacional e, claro, para quem gosta de brechó, também tem um guia de brechós nacional para você que quer comprar ou vender para brechós. Tá vendo que eu trouxe a pessoa certa? Essa mulher é tudo de brechóis. E a gente, né, da Chianca, que é a nossa empresa de tecnologia. Eu sou Daniela Chianca, sócia e diretora de operações. E a gente tem o Deixa Circular, que é o Sistema Integrado de Gestão. E hoje a gente vai falar sobre as tendências desse mercado, sobre as novas tecnologias, sobre os dados, os números de como tá. E ninguém melhor do que ela, né? A gente tá em meados e aconteceu o Brechó Day, que é um evento que ela idealizou, né? E reúne brechós de todo o Brasil. E, Nath, fala mais aí pra gente. De onde surgiu a ideia do Brechó Day? Olha, o Brechó Day foi um desejo das minhas clientes, das minhas mentoradas, das minhas alunas. Então, assim como no mercado de moda tem a Semana de Moda, o São Paulo Fashion Week, faltava um evento para brechós. Só que esse evento não é desfile, não é para vendas, não é uma feira de brechós. É um evento voltado para a educação, para conteúdo, para palestra, e é um evento 100% pensado para donas de brechó. Então, se você tem um brechó ou se está pensando em abrir o Brechó Day foi criado para você e ele acontece uma vez por ano em São Paulo, capital. Eu sempre falo isso porque é uma vez por ano, é uma chance única, mas claro que a gente tem também a transmissão online, ao vivo, para todo o país, na verdade, para todo mundo, né? Gente, o evento realmente é um sucesso, vale super a pena acompanhar. Todo o trabalho de Nath que ela tem feito. Peço para vocês acompanharem e também se inscreverem no canal do Bora Rampar, para que esse conteúdo chegue para mais donos de brechóis, para que vocês consigam receber aí conteúdo de gestão de tecnologia para crescer os negócios, porque isso é o que importa. A gente está aqui para melhorar esses resultados, esses números. E falando de resultados, de números, como é que está esse mercado de moda circular, né, Nádia? A gente vem acompanhando aí esse mercado de perto, né? A gente sabe o quanto tem crescido no Brasil, mas fala para a gente esse cenário, assim, de como está atualmente a moda circular. Olha, é um segmento que só cresce no Brasil e no mundo todo. E eu trouxe dados fresquinhos, tem até aqui a minha colinha. A maioria dos dados que a gente tem, né, Dani, são dados globais, são dados internacionais. E aí fica o meu pedido, você que está assistindo o vídeo, que trabalha com pesquisa, que trabalha em grandes empresas, a gente precisa criar um sistema para fazer pesquisa no Brasil, ainda não tem. Então, eu praticamente não tenho dados atuais do mercado brasileiro. A última pesquisa do mercado brasileiro foi em 2021, esse é o último report que a gente tem, e do mercado internacional, aí sim a gente tem dados atualizados de 2024 e até dados com expectativa para 2029. Então, é algo bem importante falar que existem os dados que já aconteceram de 2024 e as expectativas. Falando do mercado de second hand, qual é a expectativa para esse ano, 2025? É chegar a 256 bilhões de dólares. Isso, o mercado global de segunda mão, que inclui tanto os brechós físicos, quanto os brechós online, marketplaces, sites, plataformas e por aí vai. Lembrando que esse dado é do second hand de moda, porque existe o mercado de second hand de outros, né, empreendimentos como imóveis, carros, eletrônicos. Esse não, é um dado de second hand do mercado de apparel, que eles chamam, que é o mercado
mercado de moda e acessórios. E tem um dado muito interessante que até 2029, o segmento global de second hand, ele vai crescer 2,7 vezes mais do que o mercado tradicional. Então, em média, aí, quase 3% a mais até 2029. São dados que mostram o quanto é uma tendência que não tem volta, né? Mas ainda eu sinto, assim, diante dos cenários, né, dos feedbacks que eu recebo das donas de brechós, o quanto é um mercado que ainda precisa ser educado no consumo, né? Esse consumo mais sustentável ainda não tem clareza para as pessoas, para a população geral. Como é que você vê essa educação, Nath? O que é que as donas de brechós podem fazer? O que é que movimento consegue aumentar aí esse impacto na população? Olha, você disse tudo, que o principal ponto é aumentar essa profissionalização dos brechós. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe como é, a maioria das empresas abre e fecha ali nos primeiros 5 anos, porque não teve a parte de gestão, porque não teve ali algo profissional. E quando a gente pensa no segmento de brechós específico, ainda existe um certo preconceito, sim, isso ainda existe, está melhorando muito, mas o brechó, para ele passar segurança para o cliente, ele tem que ter o básico. CNPJ, ter um site legal, tá com as redes sociais atualizadas e por trás disso, claro, aí entra a parte de sistema, Sim. porque eu mentoro brechós de todo o país, dos micro aos gigantes, e tem muito brechó que eu pergunto coisas básicas, como qual o seu ticket médio, qual a categoria que vende mais, qual é ali o produto, a faixa de tamanho que você mais vende, qual é a marca mais vendida. São coisas básicas que a maioria das donas de brechó não sabe porque não tem controle, não tem um sistema para fazer isso. Perfeito. E a importância desse sistema integrado de gestão, né? Porque o que é que acontece? Muitas vezes as donas de brechós começam e aí começa a criar um monte de Excel, um monte de planilha, né? Uma planilha para o financeiro, uma planilha para o estoque, uma planilha para organizar os consignados. E aquilo não é integrado, acaba que fica impossível essa gestão e o barato que sai caro, né? E eu sempre gosto de frisar, nunca será caro para o seu negócio investir em gestão, porque gestão traz retorno, né? Gestão organiza a casa, traz ordem para casa. Ninguém consegue trabalhar na bagunça. Na verdade, a gente precisa de ordem, né? É da nossa natureza humana precisar de ordem para ter um resultado, um alcance melhor e ter essa profissionalização dos brechós, esse crescimento do mercado. Quando a gente vê um mercado, lojas, né, sendo ícones, porque hoje tem lojas de brechós que são ícones, né, de loja de moda, né, consegue, assim, inspirar e aspirar o consumo. Caramba, quero entrar naquela loja e fazer um garimpo, e garimpar. Então, esse desejo também está muito nessa gestão, né, organizada, na segurança que o sistema precisa dar, né, e acaba entregando. Eu falo que o Deixa Circular é um banco, Sim. porque ele está lá guardando todos os dados, as informações das fornecedoras, valores, peças. Você, quando recebe o bem de alguém, né, quando acontece no consignado, você se responsabiliza por ele, né? Então, você tem que ter esse controle. E o sistema ajuda nessa gestão e nessa clareza desse crescimento. E aí você, em vez de estar perdendo tempo com o Excel, né, perdendo tempo de como eu fazer, você vai perder tempo em ser estratégico, em aumentar o seu alcance no online, né, que muitos brechós ainda deixam essa brecha. E aí, indo para o online, indo para as redes sociais, que eu sei que é uma área que você gosta, como é que os brechós devem se posicionar por lá? Lá consegue ter resultado? Qual é a sua visão nesse sentido? Olha, não só consegue, como eu tenho dados do mercado americano. Quando a gente olha o mercado brasileiro, a gente ainda é pouco digitalizado quando a gente compara com o mercado americano, com o mercado asiático, principalmente o chinês. Tem um dado que eu puxei ontem, fresquinho para vocês, que 88% das vendas de second hand nos Estados Unidos acontecem no online. Então, se você ainda tem dúvida se precisa estar no online, se precisa marcar presença no digital, seja para o branding, para a marca, seja para, de fato, conversão, ter uma loja virtual, vender em marketplaces ou algo do tipo, eu falo, é um caminho sem volta.
tem que ter. Por mais que você tenha um brechó físico, que muitas vezes já está estabelecido, que vende muito bem há anos, você precisa começar a plantar a sementinha no digital. Seja começando com conteúdo, eu conheço brechós que vivem da loja física, mas estão ali sempre plantando a sementinha no digital, fazendo a divulgação, criando conteúdo, e que talvez daqui 1, 2 anos vão começar, de fato, a fazer a venda online. É muito importante entender que o digital, né, as pessoas sempre têm essa desculpa. Ah, mas o Brasil é muito grande. Gente, eu tô falando dos Estados Unidos, que é maior ainda, e funciona. E aqui, né, esse dado não traz o detalhe, mas eu acredito que o americano, ele não compre só nos Estados Unidos, que ele compre também de brechós de outros países, inclusive asiáticos, porque a gente estava até conversando nos bastidores, como que tá, assim, efervescente o mercado asiático, crescendo muito, e o Japão. Isso, eu me surpreendi, né, com o dado do Japão, que tem um second hand super bem desenvolvido, super bem aceito. A população é bem educada em valorizar essas peças, né, vintages, bem cuidadas e que já tem uma história. E é bem interessante isso. Fala mais pra gente sobre essa questão do asiático. Olha, o mercado... Porque a gente fala muito do mercado americano. Sim. Acho que até nos nossos episódios a gente sempre cita, mas a gente nunca tinha falado dessa tendência, dessa localização. Sempre. O mercado asiático, né, ele tá em grande expansão. Quando a gente fala do Japão especificamente, já é um mercado consolidado. Então, eu até brinco assim, o Japão é como se fosse o mercado europeu. Já tá super consolidado, as pessoas já compram, já vendem, e lá tem algo bem específico, que é o alto poder aquisitivo, né, da cultura ali japonesa. E isso reflete no mercado de segunda mão. Então, se você acha que vai para o Japão comprar peças baratinhas... Fazer achadinho. Não, você vai comprar peças incríveis, exclusivas, que às vezes vão estar até mais cara do que nova na loja, né? Uma peça similar. O japonês tem isso de colecionar, de itens exclusivos, coleções específicas que não tem mais. E aí, quando a gente olha o mercado chinês, aí já é um pouco diferente. Aí a gente já tá falando de um second hand mais de volume, de quantidade, de um ticket médio mais baixo, mas é interessante porque a gente às vezes não tem acesso a essas pesquisas asiáticas, o Oriente Médio, vira e mexe pula para mim, né, nas redes sociais, uma loja no Oriente Médio, eu não lembro de cabeça o país, mas que ela tem, assim, o maior estoque, eu imagino que um dos maiores de Hermès, né, então é um sonho, e a gente fala muito no mercado europeu, no mercado asiático e Oriente Médio, a gente fala muito de luxo, o que eu acho que é um pouco diferente quando a gente olha para o mercado americano e até América Latina, que a gente está falando de itens um pouco mais populares, né? Eu acho que os Estados Unidos e América Latina, a gente ainda tem essa questão de comprar ali peças que estão mais para o nosso dia a dia, né? O mercado de luxo, ele acaba não sendo tão forte, porque no Brasil a gente está falando de 2% da população que consome luxo, né? Aí nesse sentido do luxo, né? Eu estava olhando alguns dados no Brasil e em outros países tem diminuído a questão do consumo do luxo, mas no Brasil ele se mantém. Sim. E aí, uma coisa interessante é que antigamente, né, as pessoas queriam comprar algo de luxo, vinham para São Paulo. Vou comprar uma bolsa, vou comprar em São Paulo. Hoje não, está acontecendo muito na regionalização, né, e isso está lá no Nordeste, a gente consegue ter brechós ofertando marcas de luxo, né? As marcas estão também por lá. Então, tem muito isso do luxo chegar até a sua localização, né? Do consumidor, né? Acho que tem essa tendência no Brasil. E no brechó, né? Eu acredito que é uma dúvida de muitos e acho que todo mundo chega nesse impasse. Foco no luxo ou não é meu foco, né? Nicho o meu brechó ou não? Então, eu queria que você explicasse para as donas de brechós aí. É uma estratégia interessante? Faço ou não faço? Qual é a sua orientação? Grande mentora. Gente, aproveitem, viu? Esse conteúdo vou falar rico dessa mulher, de luxo. Eu atendo muitos brechós de luxo, né? Eu acabo atendendo muitos que focam em luxo ou premium. E eu sempre gosto de separar os brechós em 4 categorias. Então, é o popular, o marcas famosas, o premium e o luxo. Tem brechó que vende de tudo? Tem. O brechó que eu trabalhei, que existe há 30 anos, ele vende de tudo, ok. Só que para quem está começando, faz muito mais sentido você nichar
o seu público. E o que eu falo? Olha o seu redor. Por exemplo, eu, Natália, as minhas amigas não têm bolsa de luxo, os lugares que eu frequento, academia, condomínio, a galera não é do perfil de luxo. Então, eu não abriria um perfil de luxo. Agora, se você faz parte desse universo, se as pessoas, os seus familiares, os seus amigos são desse segmento de luxo, aí faz muito sentido você ter, né, porque você já vai ter esse networking, você já vai ter ali acesso aos produtos. Porque você falou de um ponto muito importante, né, até voltando no sistema, que é a consignação. Brechós de luxo, a grande maioria, eu digo que 99% dos brechós de luxo trabalham em consignação. Então, muitas vezes, é um outro modelo de negócio. Já brechós populares ou que vendem ali marcas famosas, normalmente eles compram para revender. Então, a gente tem 2 modelos bem diferentes. Tem o brechó, que é compra e venda, revenda, resale, e tem o brechó, que é intermediação, que é consignação. Então, isso muda muito a estrutura do negócio, até da parte fiscal, tributária, Sim. esse tipo de coisa. E você tem que entender o que faz sentido para você, para o seu público, para as pessoas que estão ao seu redor. Porque os primeiros clientes, os primeiros fornecedores, normalmente serão as pessoas que você conhece, que fazem parte ali do seu dia a dia. Tem gente que fala, ai, Nath, mas eu não posso vender popular e luxo? Poder pode. Só que é muito mais difícil você fazer uma comunicação e uma estratégia de marca para atender grandes massas. Você vai investir muito mais. E quando a gente fala do digital, né, que a gente estava até falando nos bastidores, no digital, eu sempre aconselho que a pessoa tenha um ticket mais alto. Então, talvez ela até ainda não tenha ali os clientes, os sellers de luxo, mas que ela comece com marcas premium, pelo menos. Ou marcas famosas que tenham um valor agregado maior. Para o digital, eu acho isso muito importante. Já quando a gente pensa em loja física, até faz sentido. A pessoa comprou uma bolsa de luxo, mas já que ela está na loja, ela leva ali também uma blusinha baratinha. Até faz sentido. Agora, no digital, é muito mais estratégico você ter um nicho bem claro, público-alvo bem estabelecido. E o luxo, ele exige um certo conhecimento também. Quando a gente entra na parte, por exemplo, de precificação e de autenticidade. Me perguntam muito sobre autenticidade, eu acho que a gente nunca falou, né, em um episódio, mas a autenticidade, a gente tem um grande dilema. Primeiro, porque as grifes, elas dizem que somente elas podem autenticar um produto se é original ou falso. Elas dizem isso. Nos Estados Unidos... Então, há controvérsias. A gente passou pelas polêmicas de bolsas, né, desenvolvidas e fabricadas na China. Tem vários vídeos sobre isso, tem várias estratégias assim. Até teve a Chanel que postou um vídeo que era um robô fazendo. E o luxo, ele é caracterizado por ser manual, por ser artesanal, por ser algo exclusivo. E hoje se questiona muito se é ou não. Sim. Algo exclusivo e artesanal. Então, as marcas falam que só elas podem autenticar, mas existem empresas americanas que fazem essa autenticação por AI, inteligência artificial, banco de dados e tudo. Então, é um questionamento e muitas pessoas também ficam com medo, né, de comprar um produto de second hand de luxo, porque pode vir a ser falso. E aí eu digo uma coisa: é mais fácil ser falso no mercado de novos do que no mercado de usados, porque nos brechós as pessoas têm cuidado redobrado. Normalmente quem trabalha com bolsas de luxo, ela já tem a experiência, ela é consumidora, ela tem ali, eu tenho alunas que estudaram, porque não existe um curso no Brasil para autenticar bolsas de luxo, eu tenho alunas que estudaram fora na Europa ou nos Estados Unidos, que têm esse conhecimento, e mesmo com o conhecimento humano, você vendo a peça, ainda assim elas emitem certificado internacional para garantir a autenticidade. Então, a gente vê casos na internet que a pessoa comprou na loja e veio falso, na loja nova. E brechó tem todo esse cuidado de fazer ali uma dupla autenticidade. Muito bom. E puxando aí essa questão do consignado. Para você abrir esse espaço do consignado, você abre uma grande responsabilidade com as fornecedoras e tem muito isso do vínculo da confiança. Assim como na confiança de comprar uma peça de luxo, assim como é deixar uma peça
para você vender, né? Então, esse consignado tem essa parte muito importante da confiança. Por isso que a gente endossa e a gente desenvolveu, né, toda a jornada do consignado dentro do sistema para dar segurança nessa triagem, nessa entrada, né, nessa clareza da relação e transparência com a sua fornecedora, né, no sistema Desde Circular. Tem um link de consulta saldo, onde a fornecedora consegue visualizar todo o histórico das suas peças, se já foram vendidas, se já tem crédito a retirar. Então, a importância de, quando você optar pelo consignado, você ter uma ferramenta para gerenciar esse consignado, né? A gente conhece históricos de brechós, acredito que você tenha também, Nath, dados de pessoas que perderam todos os dados, perdeu toda a planilha e ela tinha uma loja cheia sem saber de quem eram as peças, de quem eram aqueles itens, aqueles artigos. Então, o que pode ser muito interessante, mas precisa ser feito com gestão, com sistema e com responsabilidade para lhe dar a segurança do negócio, né? Acho que quem empreende quer ter um negócio próspero, não uma dor de cabeça ou algo que vá tirar seu sono, né? Então, a importância de você fazer isso numa base sólida, que aí é o sistema, né, consegue ajudar aí nessas especificidades do negócio, do modelo de negócio de brechós. E a gente estudou todos os modelos, né? A gente atende não só o consignado, a gente atende também quem compra direto. E aí, muitos donos de brechós procuram quais são as fontes aí para essa compra direta. Você tem dicas aí onde elas podem buscar aí boas estratégias para fazer essa compra e essa estratégia de modelo de negócio? Olha, eu achei ótima pergunta, porque é uma das que eu mais recebo. Nath, eu quero trabalhar, quero começar um brechó, quero trabalhar comprando para revender. Ontem mesmo uma pessoa me perguntou, você indica atacadista? E eu não indico, tá, gente? Por que que eu não indico? Eu não consigo garantir a autenticidade, a procedência, a qualidade dos produtos, né? Quando a gente fala de second hand, são produtos usados. Então, quando você olha o mercado internacional e até o brasileiro, todos os brechós, os maiores e melhores brechós do mundo, eles compram de pessoa física. Eles vão comprar ou consignar o que a pessoa tem no guarda-roupa. Por quê? É a peça que está mais bem cuidada, é a que é mais moderna, é aquela peça que de fato a pessoa está lá, tá no guarda-roupa dela e ela não usa. Quando a gente olha, por exemplo, o que vai para doação, o que vai para bazares, o que vai para esses atacadistas ou até estoque parado de marcas, a gente está falando de produtos que muitas vezes já estão degradados. Às vezes estão até com a etiqueta, mas são muito antigos e ficaram parados em estoque, vão ter avarias. Então, eu olho sempre com muito cuidado quando eu vou indicar algo para a pessoa comprar e revender. Existem brechós que às vezes fazem bazares, existem próprios bazares beneficentes que têm uma certa curadoria já hoje em dia, mas de maneira geral, é muito mais inteligente você comprar ou consignar da pessoa física. E aí entra a importância de você ter um bom networking, de você começar a criar sua cartela de clientes que vendem, porque o brechó ele tem dois tipos de cliente. Ele tem o cliente final que compra e tem o cliente que é um seller, que é o cliente que vai levar as peças para consignar ou para vender. E é muito importante passar essa segurança para quem vai vender, seja a consignação ou seja a venda, tendo um sistema, tendo um contrato, que eu sei que é algo que vocês investiram bastante e me perguntam muito. Isso. Então, seja a consignação ou seja a venda, tenha transparência, tenha lista e tenha contrato. Isso, que é a gente tem o contrato, né? A gente tem a plataforma de contrato online, onde o contrato já vai automaticamente para o WhatsApp da fornecedora e recolher aquela assinatura, e isso é muito importante, né? Para dar essa credibilidade e transparência nessa relação e diminuir possíveis problemas, porque os problemas irão chegar, né? A gente trabalha hoje com uma população com um consumo muito exigente, né? Então, tem pessoas que muitas vezes vão fazer indagações sobre o consumo, sobre a peça, principalmente porque a gente trabalha com o quê? Peça única, né? Então, o brechó precisa ter essa atenção e trabalhar esses pormenores da gestão, né, de forma muito clara e transparente com o consumo. O tema do episódio de hoje é como crescer os brechós e vender mais. E vender mais é o sonho de todo empresário, de toda dona de brechó. Como elas podem vender mais, Nath? Olha, se tem uma dica que eu posso dar,
eu sei que as pessoas ficam enlouquecidas investindo em tráfego digital. Eu trabalho com tráfego digital, a minha agência faz isso, eu trabalho com isso há 14 anos, mas não dá para depender só do tráfego pago, não dá para depender muito menos do orgânico e do algoritmo. E aí tem um detalhe que eu acredito que não só os brechós, mas muitas empresas, eles deixam de lado, que para mim é muito importante, que é o relacionamento com o cliente, essa construção de relacionamento, de ter ali uma base de dados que eu sei que vocês oferecem, que é um CRM, uma gestão desses clientes, conhecer o seu cliente a fundo. Então, conforme o seu brechó vai crescendo, você não consegue ter isso de cabeça, o sistema ajuda nisso. Então, eu tenho a cliente A, que ela não compra há um mês, vou mandar uma mensagem. Eu tenho a cliente B que não compra há 6 meses, mas está chegando o aniversário dela, eu vou mandar um cupom. E eu vejo que pouquíssimos brechós, até os grandes, tá? Eles pecam nisso. Pouquíssimos brechós têm uma estratégia de relacionamento. E tem um dado que diz que é 7 vezes mais fácil você vender para um cliente que já comprou de você do que atrair um novo. É 7 vezes mais barato, inclusive. Então, ao invés de ficar enlouquecida, querendo aumentar engajamento e número de seguidores, que eu sei que é algo um pouco do ego, as pessoas querem ter seguidor, querem ter cliente, vou falar para vocês. Pequenos brechós, grandes empresas. Não tem a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Tem brechós que são pequenininhos ali no digital e que estão vendendo de vento em polpa porque tem esse relacionamento. E às vezes um brechó que tem lá vários milhões de seguidores, milhares de seguidores, às vezes não está vendendo o tanto que aparenta ali, né? Eu tenho esse bastidor. E até eu fiz um vídeo recentemente que eu acho que vale a pena falar, que é sobre o estoque parado. Infelizmente acontece, gente, com todo mundo, com todos os brechós. Até os grandes brechós podem sim ter estoque parado. E é aí que entra o sistema, para você olhar e analisar esses dados. Não basta ter o sistema, tem que analisar. Eu acho tão bom quando você fala uma dor da dona de brechó e eu tenho uma solução. A gente tem o Coletor da Evolução, que é um aplicativo que consegue bipar a peça e dizer há quantos dias ela está na loja, né? Porque até no contrato com a sua fornecedora, você pode colocar que vai ficar 60 dias exposto na loja, caso não ocorra a venda, você vai ter o recolhimento daquela peça, né? E tem lá o que você vai realizar de forma muito clara com o fornecedor. E é isso. São dores reais, né? E que tem tecnologia para ajudar você. Imagina, você tá lá com o estoque parado, sem conseguir movimentar, sem conseguir dar aquele fluxo importante, né, no estoque, aquele giro, e sem saber quanto tempo aquelas peças estão ali. Né? Então, o quanto é importante ter tecnologia a seu favor, né? Então, utilize a tecnologia ao seu favor para que seu brechó possa crescer, para que você possa ampliar. Hoje, a gente vê um cenário de brechós que tem uma consolidação na gestão e eles conseguem o quê? Franquear, abrir novas filiais, né? Então, a gente vê que isso já é algo muito real, né? Então, se você quer realmente, tem essa tendência de querer crescer, de querer abrir novas lojas, de querer expandir o seu negócio, a gestão é fundamental. É imprescindível que aconteça. E quando a gente fala de vender mais, as pessoas associam muito ao online. E a gente sabe que existe o e-commerce, né? Inclusive, a gente tem integração com as maiores marketplaces do país, como o Nuvem Shop, que é um grande parceiro nosso, Trade-commerce. Fala para essas donas de brechós, vale a pena vender no online, ter um e-commerce? Que tipo de peça elas devem colocar? Que estratégia é importante para ter esse resultado? Sim, vale muito a pena, até porque eu, que estou num mercado super aquecido, que é São Paulo, capital, muitas vezes eu vou nos brechós, então se eu passar hoje num brechó e voltar daqui 1, 2, 3 meses, como eu já tenho um olho clínico, eu vou ver o que já tá parado lá. E acontece muito de eu entrar em um brechó e falar, mas eu já vi essa peça tá aqui há 1 mês, 2 meses, 3 meses. O que acontece, né? Aquele dado americano, o mercado brasileiro vai refletir, ainda não é o nível do americano, mas se 88% das vendas do mercado americano acontecem online, não tem dúvida, o mercado brasileiro precisa migrar para o digital. E o que eu falo, por mais que a sua loja esteja em um ponto maravilhoso da sua cidade, por mais que a sua loja seja linda, perfumada, cheirosa, o fluxo de pessoas é baixo.
por mais que seja em São Paulo, por mais que Sim. seja numa grande capital, quando a gente fala para o digital, o seu fluxo pode ser muito maior. E eu sempre brinco que para brechó tem que ter o match, tem que ter o casamento, porque o cliente às vezes vai entrar na sua loja física ou entrar no site e tem que dar match com o produto que ele quer, a categoria que ele quer, a cor ou a estampa, a modelagem tem que ser do tamanho dele. A gente está falando de peças únicas. Sim. E no digital é muito mais fácil você filtrar isso. Então, se eu estou procurando uma peça que seja um casaco de listras, tamanho tal, isso vai aparecer no filtro para mim. Então, você vai conseguir encontrar, seja nos buscadores, seja em redes sociais, você consegue já ir direto para o que você precisa, atrair o público certo para a peça certa. Sendo que na loja, você não tem esse filtro. Na loja, você vai ter que ir lá olhar arara por arara, então é mais difícil dar esse match. E tem o perfil de público também. Então, eu trouxe até alguns dados das novas gerações, que somos nós, geração Millennium, geração Z. Tem um dado, é o dado americano, mas diz que 48% das novas gerações, elas olham primeiro o mercado de segunda mão, antes de ir comprar algum item de moda novo. E 68% das gerações, elas compraram já pelo TikTok. 68%. Aí a gente estava até falando nos bastidores, então o TikTok é só para galera nova? Não, porque 55% das outras gerações já compraram second hand pelo TikTok. Então, estar nas redes sociais é maravilhoso, é importante. No Brasil, fala aquele dado, Nath, que você falou que no Brasil ainda não pode, né? Então, no Brasil, hoje é dia 20 de agosto, o TikTok 2025. de 2025 ainda não liberou a ferramenta TikTok Shop para itens usados para brechós. Então, hoje, 20 de agosto de 2025, ainda não pode usar a ferramenta do TikTok Shop, mas você pode fazer live, você pode divulgar o seu brechó, você pode fazer anúncio, isso é liberado. Eu acredito que logo vai liberar, porque o TikTok Shop chegou há poucos meses, então tem categorias que eles não estavam liberando, se não me engano, até alimentos, itens perecíveis, não podia ser vendido, mas aos poucos eles vão liberar, e eu acredito que em breve os brechós vão poder ter a ferramenta do TikTok Shop. Importante falar que não adianta só estar nas redes sociais. Por exemplo, para usar o TikTok Shop, o Instagram Shopping, o Facebook Shopping, seja lá o que for, você tem que ter por trás uma loja virtual, e se você for inteligente o suficiente, você vai ter que ter um sistema para conectar isso, porque é impossível você ficar fazendo cadastro da loja física e cadastro da loja online. O ideal é que você tenha um sistema E que tem faça o tudo agravante isso. do estoque único, né? Você não tem mais de uma peça, Sim. né? De forma geral. Então, isso é imprescindível você ter essa integração de estoques, né? Do estoque online e do estoque físico, para você não ter problema com o cliente, que é construir aquele relacionamento de confiança que você falou, que é todo Sim. diferencial. Então, isso aí é fundamental. É fundamental. E aí você imagina, por exemplo, uma dona de brechó que não tem sistema, que vive ali na planilha do Excel. Ela vai ter que cadastrar manualmente numa planilha do fornecedor, numa planilha da loja física, vai ter que cadastrar na loja online, aí depois ela vai cadastrar no Instagram, vai cadastrar no TikTok, vai cadastrar no Google Shopping. Gente, impossível. A gente está falando de SKUs únicos, precisa ter um sistema que você cadastre em um único lugar e ele reflita em tudo. Então, é muito Isso. mais fácil e otimiza tempo, né? Que é a maior dor de qualquer dona de brechó, é otimizar tempo. Muito bom. Sobre essas estratégias, né, de crescimento, de vender no online, de ter o posicionamento, né, você já falou sobre nicho, né, sobre colocar a cara. Muitas donas de brechós abrem o negócio e não sabem, não tem muitas vezes a noção. O negócio de brechó tá ficando muito hypado, né? Eu Sim. quero abrir um brechó. Mas a gente até é de nossa responsabilidade mostrar, né, o passo a passo, mostrar as responsabilidades que ocorrem com esse mercado, né? Inclusive, a gente vem agora passando por transformações da reforma tributária, né? A partir de 2026, 4 de janeiro de 2026, a gente já vai ter em vigor algumas alterações, né? Alguns formatos já vão mudar. Então, o sistema, a sua contabilidade precisa acompanhar, né, todas essas mudanças. Eu sempre falo que as donas de brechós precisam sentar na cadeira de gestoras,
né, de entender o seu negócio, de olhar os dados, olhar os números, e os dados falam, né, como você falou, criar esse relacionamento com o fornecedor. Tá, mas com quais fornecedoras? Quais são os fornecedores que me trazem maior lucro? Quais são os fornecedores que me trazem melhores peças para que eu possa trabalhar ainda mais nesse grupo seleto? Então, ter dados, né, para trabalhar e para gerenciar e conseguir tomar a decisão é imprescindível, né? E ainda assim a gente encontra pessoas perdidas nesses números, perdidas nesses dados, sem saber, sem entender o que está acontecendo dentro do seu negócio, né? E para expandir, para crescer, para vender mais, tem que ter dados. Até para entender que tipo de peça você consegue vender mais, que tipo de peça consegue ter uma aderência maior no digital, porque vai ter diferenças do físico para o digital, né? Que tipo de tamanho. Então, esse posicionamento é muito importante, e todo esse trabalho aí de posicionamento do seu brechó, né? Acho que quando a gente fala de brechó, não é todo mundo igual, né? Existem modelos de negócio diferentes, existem estratégias de nichos diferentes. Então, entender todo esse mundo, esse universo, ter a clareza do que é para você, né? Acho que sabedoria é você saber a sua realidade, de entender, até de público, de mercado, né? Sim. Muitas vezes em regiões vão ter produtos que não vão ter aderência, né? E tudo mais. E a gente vê essa crescente sobre o consumo, que é excepcional. Mas a indústria têxtil é uma das mais avassaladoras, né, e destrutivas, né? Eu tenho aqui alguns dados que são bem impactantes mesmo, né? Por exemplo, as roupas são usadas apenas 7 vezes em média. Ou seja, a gente descarta a roupa após o uso em um número de 7 vezes. Falta reciclagem. A falta de reciclagem, ela gera um prejuízo global de 500 bilhões por ano, né? Então, o quanto esse consumo desenfreado, sem ter esse entendimento do processo, né, do retorno, isso é bem gritante. O planeta gera 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano. Então, são dados, assim, impactantes, e que eu acredito que as pessoas ainda não têm a noção, né? Quando você consome, hoje também os dados de indústria de produção são muito maiores, faz uma produção exorbitante, né? Estima-se que a gente tenha roupas para os próximos 200 anos. Exatamente, Gente, as tu 6 tem gerações. noção? Para os próximos 200 anos já tem roupa para todo mundo. Então, assim, é um alerta, né? E fica aqui para que a gente possa fomentar ainda mais esse consumo, né? E trabalhar de forma estratégica com o público. E eu sempre falo assim, sempre convido você a fazer a primeira compra. Visite um brechó, né? Até na nossa camisa aqui atrás tem Eu Deixo Circular, e você. Faça essa primeira compra, né? Se permita viver essa experiência. Você vai ver que são roupas em perfeito estado, belíssimas, roupas que contam mesmo uma história, né? E que você consiga dar continuidade a essa história, não é, Nath? É isso aí, e você falou tudo, né? O mercado de moda, ele é extremamente importante, ele emprega muitas pessoas, principalmente muitas mulheres, mas ele é extremamente poluente. E o que que acontece? A indústria da moda, ela já sabe, ela tem essa informação, ela tem esses dados, ela sabe que ela produz 40% a mais do que vai ser consumido, ela já sabe. Só que como a gente vive no mundo capitalista, no mundo de ultra fast fashion, ela continua a produzir, mesmo sabendo, ela já coloca isso no prejuízo dela, ela já sabe que 40% vai ficar estoque parado, não vai vender, vai ter que fazer alguma coisa. E aí, né, vem as questões de políticas públicas, de leis, o que que a marca vai fazer com esses 40% de produto que não vende? E aí entra num ponto até interessante, que às vezes é um pouco polêmico, de brechó vender roupa com etiqueta, de fazer o papel ali de um outlet. E na minha visão, é super possível, porque quando a gente fala de moda circular, a gente tem que entender que existe um estoque parado. Além da roupa no guarda-roupa das pessoas, existem marcas que estão com o estoque abarrotado. O que que vai fazer? Vai descartar? Descartar onde? Não existe jogar fora. Vai queimar? A gente sabe que tem grifes que queimaram e se queimaram no mercado por fazer isso. Então, a gente precisa entender também que eu acredito muito que já, assim, no futuro próximo, a gente já tem empresas americanas, empresas brasileiras também fazendo isso, que é
girar o estoque das marcas. Isso também é parte da economia circular, não é um brechó, é mais um estilo de outlet, mas é algo que as pessoas me questionam muito. Nath, vale a pena eu vender peças com etiqueta no brechó? Posso vender? E eu falo, pode, porque tem público para isso. Ainda existe um público que vai em brechó, inclusive, garimpar peças com etiqueta. Porque tem muitas pessoas que vão ainda, claro, pela busca de um item mais barato, uma marca que ela não conseguiria comprar novo. Então, existe mercado para isso. E tem um dado que eu puxei ontem, que em 2025, esse ano já, o mercado global de segunda mão, ele já representa 10% do mercado de moda. Então, eu fiquei super feliz, né? Um número fácil de guardar. Então, a gente pensa de que 100% do que está sendo vendido agora no mundo de moda e acessórios, 10% já é segunda mão. E tem um dado brasileiro, né, que aponta que em breve, lá para 2030, 20% do guarda-roupa do brasileiro já vai ser de segunda mão. Então, são dados bem interessantes que a gente precisa pensar. E se você, né, tá vendo o episódio, não é de brechó, não é desse segmento, né, tente, né, é o que você falou. Permita-se ser. Faça parte da moda circular, seja vendendo, seja comprando, seja consignando, para mulheres que às vezes, né, tem da família, leva dos filhos, leva itens de casa. Eu sinto uma falta, tá? Um gap no mercado muito grande para a moda masculina, para a moda plus size, e eu não vejo, desculpa se tem algum brechó aí me ouvindo, mas eu não vejo brechós relevantes no segmento de itens de casa. E é algo que as pessoas consomem muito, a gente compra muita coisa de casa, decoração, objetos. Então, existem alguns nichos que é oportunidade de mercado. Se você está vendo esse vídeo pensando, poxa, o que eu posso criar, o que eu posso abrir? E falando do futuro, sempre a gente vai estar, né, de olho na tecnologia. Então, já tem empresas que estão criando soluções para o segmento de brechó, para o segmento de outlet, que seria ali o estoque parado, mais peças novas. Então, ficar de olho nesse segmento e nichar cada vez mais. Então, eu tenho alguns colegas, clientes, que têm foco em moda esportiva. Tem uma cliente que tem foco na moda gótica. Eu sempre falo, né, desses segmentos, às vezes, super, hiper nichados. É algo interessante de você entrar, por exemplo, instrumentos musicais. Né? Existe um mercado de segunda mão para esse tipo de produto. Então, às vezes, sair um pouquinho também do mundo de moda e pensar em outras coisas, equipamentos fotográficos, acabei de olhar a câmera. Poxa, quanta gente interessada em comprar equipamento de segunda mão. Então, ficar de olho nesse segmento, e tem muitos homens que às vezes não querem trabalhar com moda. Poxa, por que não fazer um brechó que tenha foco em outro tipo de produto? Isso é bem bacana. Boa. Quero saber de você, qual foi a peça mais inusitada que você garimpou nos brechós? Olha, difícil, porque eu trabalhei num brechó que recebia, assim, pelo menos umas 2.500 peças por dia, e tinha um acervo de 30 mil peças. Mas, olha, é difícil pensar, mas, assim, sabe coisas que não deveria vender? Peças íntimas de sex shop, já chegou em brechó. Roupa de mergulho, kimono, aqueles equipamentos de golfe, coisas de esquiar. São peças muito estranhas que chegaram. E até lustre, eu olhei aqui luzes, já chegou lustre. E às vezes não é que era um lustre lindo, era um lustre simples, sabe? De só colocar uma lâmpada. Então chegam coisas muito inusitadas nos brechós. E é incrível porque às vezes chega algo, você fala, isso não vai vender. Imagina, alguém vai comprar isso? E a pessoa compra, vende super rápido. Então, por isso que é importante, né, você entender, analisar dados, até para entender o que você vai comprar, o que você vai consignar e até o que você vai dizer não. Então, hoje, se você olhar os brechós que tem mais giro, que tem menos demora para girar o estoque, são brechós que eles dizem muito não. E eu fiz até um vídeo recentemente, se você foi em um brechó e não aceitaram as suas peças, não fique triste, não é pessoal. Porque as donas de brechó, cada vez mais, elas vão trabalhar a curadoria e vão falar não. Não quer dizer que a sua peça é ruim, pelo contrário. Por exemplo, se você veste PP, é bem capaz de negarem todas as suas peças. Porque a gente tem uma demanda de mercado que pede tamanhos MG e maior. Então, não é porque a sua peça é ruim ou porque você não cuidou bem das peças, não é nada disso. É porque não existe, às vezes, uma demanda
para consumir aquele produto. Então, não fiquem chateadas se vocês forem em brechó e falarem, não, isso a gente não compra, essa marca a gente não compra, hoje a gente não vai ficar com o seu lote, isso é super normal. Isso da triagem, Nath, é uma grande dúvida, né, Sim. das donas de brechós, como fazer essa triagem, como fazer uma precificação assertiva, né, e aí, já dando um spoiler, a gente vai estar lançando aí uma calculadora com IA, que ela vai fazer toda a precificação de forma muito rápida e segura, né, para as donas de brechós conseguirem acelerar essa entrada no sistema. Então, isso está sendo lançado aí nos próximos meses e vai ser bem revolucionário, porque a gente trata realmente todas as dores do negócio, a gente vai lá e busca uma solução, né, e a gente vai estar lançando isso. Você tem alguma dica para elas? Na própria triagem, é importante ter esses parâmetros de regras do que aceitar, do que não aceitar? Sim, é muito importante. Tem brechós até grandes, né, que me contrataram justamente para fazer essa parte de políticas e processos de consignação, políticas e processos de compra, desde a triagem e do material que você vai fazer para atrair o seller certo, atrair a pessoa que tem fit com o seu brechó. Então, isso envolve a comunicação, os processos, os contratos. Isso é extremamente importante. Deixar claro para a pessoa o que você compra, o que você não compra, o que você não está comprando no momento. E aí, até como cliente, eu fui uma vez vender umas peças num brechó, eu levei peças minhas, levei cosméticos, levei coisas do meu filho. E aí, logo na entrada, ela falou, olha, Nath, a gente não tá comprando feminino, porque não está girando. A gente vai comprar o que for infantil e o que for cosmético. Então, ter essa transparência com o seller, com o fornecedor, é importante. Falar, olha, essa peça a gente não pegou porque esse tamanho não está girando, ou essa determinada marca a gente não está trabalhando. É importante ter essa dinâmica e ter as regras fixas também. Então, por exemplo, o brechó que eu trabalhei, ele tem algo até interessante, que ele não compra vintage, porque não é o público dele, né? A gente sabe que existem pessoas apaixonadas por vintage, mas ele até indica outro brechó para você vender vintage. Então, às vezes, não tem o fit ali com o público daquele brechó. E importante falar da triagem, que cada vez mais a tecnologia, ela vai auxiliar. Então, por exemplo, pode acontecer de uma mesma peça chegar no mesmo brechó, ou de ter peças iguais em brechós diferentes, cada um vai ter uma maneira de precificar. Porque quando a gente pensa em precificação, não é só a avaliação e a triagem daquele produto, tem a condição do produto, se ele está mais ou menos usado, tem a questão dos custos fixos e variáveis da empresa. Então, a precificação de um brechó que é MEI, que é microempreendedora, é totalmente diferente da precificação de um brechó que tem 100 funcionários. Então, tudo isso é levado em conta, é levado em consideração. E você vai realizar os sonhos de muitas donas de brechó, porque me pedem, desde que eu comecei a atender brechós, isso há 5 anos atrás, eu estou no mercado há 14 anos, o sonho de toda dona de brechó é ter uma ferramenta que precifique automaticamente. E dando já tranquilidade, né, para as donas de brechós que estão nos ouvindo, o Deixa Circular é uma jornada para ensiná-la a usar a gestão, né? Então, você é treinado para usar o sistema, né? Ter a integração de todas as áreas, desde o estoque, desde a triagem, todos os cadastros, trabalhar a questão dos cadastros do CRM, né, do relacionamento com os clientes, fazer a venda, gerar a parte fiscal, o sistema já faz a parte fiscal. Então, é um sistema completo, né? É o único sistema do Brasil completo para gerenciar brechós de todas as dores dele, né? Então, desde o financeiro ao estoque, a conseguir ter um dashboard com todos os dados, tá, gente? Então, você consegue visualizar num dashboard com dados muito, muito claros sobre o ticket médio, sobre qual é a hora que tem mais fluxo no seu brechó, né? Quais são as peças que estão tendo um giro maior. Então, a gente se preocupa em munir a dona de brechó com dados para essa tomada de decisão, né, e para que ela consiga ser mais estratégica. E aí, puxando aí para ser mais estratégica, vender mais, crescer, que é o tema do nosso episódio, eu vejo muitas estratégias de donas de brechós de serem consultoras de imagem, de agregar com a consultoria das cores, né, de entender a cartela, o que é mais adequado. O que é que você acha dessa estratégia? Você acha que é interessante? É uma tendência das donas de brechós terem esse posicionamento mais consultivo sobre as peças, né? Acho que é bem interessante. Eu acompanho algumas, né? Lá em João Pessoa, a gente tem brechós incríveis e elas fazem isso e eu acho esse trabalho sensacional porque ajuda na curadoria das peças, né? Ajuda a montar os looks.
E aí, o que você acha É dessa estratégia? maravilhoso. Eu fiz faculdade de moda, então eu tenho várias colegas que são consultoras de imagem, de estilo, que fazem a coloração pessoal, tudo isso. E é interessante porque eu não tenho dados aqui, mas só de observar a gente vê que é um segmento que cresce muito. A gente vê várias, assim, advogadas, mulheres do financeiro largando carreira para investir na consultoria de imagem e estilo. O que aconteceu? Hoje, no digital, todos nós somos influenciadores. Sim. Todos nós postamos e, né, usamos a nossa imagem para vender, para criar a marca pessoal ou até para criar a marca da empresa. Muitas CEOs hoje na frente das empresas. Então, a imagem pessoal deixou de ser algo só para celebridade ou só, né, para alguém que era muito nível CEO de multinacional. Hoje em dia, todo mundo precisa cuidar dessa questão de imagem pessoal. Então, tem muito mercado para isso, tem muita procura, muita demanda. E eu acho que é algo que casa muito bem. Você, né, ter esse conhecimento de moda vai te ajudar muito na seleção, na triagem dos produtos e atrelando esse seu conhecimento, esse seu know-how com o sistema, melhor ainda. Porque para crescer, você já falou, tem que delegar. E eu recebo muitos brechós que vêm desesperados me procurar. Eu sempre falo que tem 2 cenários que as pessoas procuram mentoria. Um é quando o brechó tá falindo e um é quando tá crescendo. Graças a Deus me procuram muito quando tá crescendo. E aí falam, Nath, eu tenho que delegar, eu tenho que contratar, eu tô crescendo muito rápido, preciso da sua ajuda. E o mais difícil para uma dona de brechó é conseguir delegar essa parte da triagem, porque ela tem que passar tudo que tá na cabeça dela para a pessoa. Então, se ela já tem os processos, as regras, tudo bem definido, e ainda tem um sistema que vai precificar automático, ela tá feita. Ela vai conseguir contratar até um estagiário que, com o conhecimento ali que tem no sistema de banco de dados, de inteligência artificial, até um estagiário vai conseguir fazer isso que ela precisa de precificar e triar os produtos. Sempre tem o trabalho humano, no caso de brechó, de moda, a gente trabalha com produto físico, manufaturado. Então, claro, sempre vai ter a avaliação da pessoa ali no presencial, fisicamente, mas o sistema entra aí para solucionar essa dor, que é a dor de contratação, porque você dificilmente vai contratar alguém que já teve experiência em brechó, que já entende de moda, e até falando um pouquinho, né, eu fiz faculdade de moda e, gente, o público que faz faculdade de moda dificilmente vai aceitar um salário de estágio. Então, é algo que, né, sempre a maior dor de quem está crescendo é contratar, treinar, delegar. Tendo o sistema, já facilita aí metade do caminho. Boa. A gente tá chegando ao fim desse episódio, que tá sensacional. A gente falou sobre estratégias, falou sobre as temporadas que os brechós enfrentam, né? Começa e aí fica ali complicado naquele Excel, um monte de planilha, um monte de papel, um monte de contrato de papel, uma bagunça, né? E aí ele começa a crescer, começa a validar que o sistema é imprescindível, né? E aí começa essa ascensão do crescimento e é onde procuram a sua mentoria, né? Para crescer ainda mais e conseguir ter orientações de quem já teve experiência, quem tem experiência de mercado, assim como o Deixa Circular, que tem essa responsabilidade de assistir, né? A dona de brechó em todas as áreas da tecnologia, desde a parte fiscal até a parte de precificação, né? Então a gente procura sanar todas essas dores com tecnologia e com gestão para facilitar a vida. E aí, nesse cenário de crescimento, de dores e desafios que cada etapa, né, que a gente está citando aqui, se enfrenta, quais dicas finais aí você deixa para essas donas de brechóis? O que é que vai fazer ela crescer? Qual o diferencial aí para que ela possa continuar acreditando nesse negócio, né? A gente sabe o quanto o empreendedorismo feminino no Brasil tem crescido, né? Mulheres têm aberto empresas mais do que homens, mas aí tem a questão da resiliência. Sim. Porque após 3 anos, 80% dos negócios fecham por falta de gestão, né? Por N fatores que acabam afetando. Que dica de ouro você deixa aí para fechar esse episódio para essas donas de brechóis? Olha, a dica de ouro é: não importa o tamanho do seu negócio, porque aqui a gente falou de pessoas que querem contratar, delegar, mas mesmo se você está começando hoje, já comece organizado, já comece profissional, já comece de preferência tendo um sistema, porque depois fazer a transição
é complicado. Então, se você já começa certinho, tendo sistema, já conectando as plataformas, fazendo tudo da forma certa, você vai conseguindo crescer gradualmente. Tem brechós que já cresceram muito e aí tentam fazer, né, um movimento inverso de começar a gerir e às vezes se perdem. Então é muito importante você já começar organizado, já começar nichado, pensando já no seu público, ter o público ali como centro do negócio e entender que a decisão muitas vezes é do público. Então, às vezes você não vai fazer o que você quer, o que você gosta, você vai ter que fazer o que o seu cliente falou, você vai ter que muito mais escutar o seu cliente do que ficar inovando e pirando nas ideias. Então, é muito importante você ter essa escuta ativa, definir o seu público e fazer tudo da maneira certa, inclusive a parte tributária, fiscal, que a gente sabe que não é fácil no Brasil, é uma das perguntas também que eu mais recebo. Sim. Essa parte de contabilidade, de formalização, de tributação, faça tudo certinho dentro da lei e o sistema ajuda muito nisso, porque você ter esse respaldo, né, e você ter ali dentro do sistema as provas, né, os dados, as informações, isso auxilia muito. E, Nath, uma questão também que depende puramente da dona de brechó é buscar conhecimento, né? Sim, A gente tem aulas disponíveis nossas que gravamos, né? Tem vários conteúdos dentro do YouTube do Deixa Circular, né? Nas nossas redes sociais, eu deixo circular, o Instagram, a gente tá sempre compartilhando dicas de gestão, né? Mostrando as soluções. Você também é um entusiasta da moda circular, é uma pessoa aí de grande referência da área e que também compartilha conteúdos compromissados, de responsabilidade, né? Você teve experiência na prática, né? Você não tá no achismo, né? Você já viveu esse mundo de brechó na prática e continua vivendo com as mentorias, com os relatos, né, das donas de brechós que passam tanto pelo Deixa Circular como pela sua mentoria. Então, buscar também esse conhecimento é importante. A gente tem outros episódios também, quem ainda não ouviu, chegou até aqui nesse e ainda não ouviu os outros, procura os outros episódios, escuta. Sempre tem dicas, insights que vai fazer vocês pensarem em como aplicar essas estratégias dentro do negócio, né? Acho que gerir, liderar o negócio, empreender é um aprendizado contínuo, é aprender e desaprender todos os dias, é entender as estratégias, entender o rumo aí que seu brechó quer seguir. Então, a gente fica muito feliz que você chegou até aqui, escutou todo o nosso papo aqui, compartilha com pessoas também que queiram e que vão se fazer semear tudo que a gente colocou aqui de sementinha. Então, que a gestão, né, entre realmente nos negócios e que vocês possam crescer e vender ainda mais em seus brechós. A gente fica muito feliz. Se inscrevam no canal aqui da Chianca para receber esses conteúdos. A gente vai estar lançando também aulas, mais webinars aqui junto com a Nath, que é uma grande parceira do Deixa Circular. E a gente agradece você ter escutado o nosso episódio e bora rampar!